Você já se perguntou o que pode fazer para você se aposentar mais cedo? Afinal, depois de uma vida inteira de trabalho, quem não sonha com uma aposentadoria tranquila, não é mesmo? Mas muitas vezes o tempo de espera para se aposentar de acordo com as regras atuais pode parecer muito longo. Então, como seria se você pudesse adiantar esse processo? Neste vídeo nós vamos explorar exatamente isso. Então, se você está interessado em descobrir como se aposentar mais cedo, fique comigo até o final desse vídeo. Eu tenho certeza de que você vai gostar do que nós vamos hoje compartilhar contigo. Opa pessoal, aqui é o David, advogado da Pereira e Sá Advogados. Estou aqui para te dar um grande norte para você que deseja se aposentar mais cedo. Será que é possível? Nós vamos ver isso hoje nesse vídeo. A minha missão aqui é descomplicar o processo para você, tornando assim mais fácil de entender tudo o que é necessário para solicitar esse tão sonhado benefício. Mas antes de a gente prosseguir com as informações úteis que vamos estar apresentando aqui para você, se você achar que esse conteúdo ele é útil, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, não deixe de compartilhar e também deixar o seu like. Assim você estará sempre atualizado com as nossas últimas notícias, dicas e conselhos. E se surgir alguma dúvida, você então, por gentileza, deixa aqui nos comentários. Nós queremos também te conhecer melhor. Se você quer uma sugestão, você quer trazer alguma sugestão de conteúdo, por favor, nós queremos muito ouvir a sua opinião. Antes de mais nada, é muito importante entender quais são os requisitos comuns para a aposentadoria. A maioria das modalidades de aposentadoria, ela acaba exigindo uma idade específica e também um tempo de contribuição que muitas vezes torna difícil a ideia de se aposentar mais cedo. Difícil, porém não impossível. Mas acredite, existem alguns caminhos que podem permitir isso, uma aposentadoria mais cedo. E nós vamos explorar isso neste vídeo. Parece assim difícil aposentar mais cedo, mas como mencionei, existem alguns caminhos que podem permitir que isso seja uma realidade. Vamos começar falando sobre a aposentadoria especial. O que é essa aposentadoria especial? Ela é uma das modalidades que foge dessas regras mais tradicionais. Se você, por acaso, se trabalhou em alguma atividade que é considerada perigosa ou ainda insalubre, provavelmente terá direito a esse tipo de aposentadoria. Quanto mais arriscada a profissão, mais fácil é você conseguir se aposentar mais cedo. E aqui estão as principais funções que dão direito a essa aposentadoria especial. Tá com papel e caneta aí? Então anota aí alguns exemplos, tá bom? Profissão de baixo risco. Nós temos aí auxiliar de enfermeiro, auxiliar de tinturaria, bombeiro, cirurgião, também tem os dentistas, eletricista, enfermeiro, engenheiros, químicos, os metalúrgicos e os operadores de minas, os médicos, motoristas de ônibus, professores, soldadores, entre outros. Também temos as profissões de médio risco, que é o extrator de fósforo branco, extrator de mercúrio, fabricante de tinta, fundidor de chumbo, laminador de chumbo, trabalhador em túnel ou galeria alagada, entre outros. Agora vamos conhecer as profissões de alto risco, que é o britador, carregador de rocha, cavouqueiros, mineiros de subsolo, operador de britadeira de rocha subterrânea, entre outros. Aqui é muito importante o seguinte: atualmente o que consideram a aposentadoria para se enquadrar na aposentadoria especial não é a profissão. Eu citei alguns exemplos aqui que podem se classificar. Então hoje o que vai levar em consideração não é apenas você exercer essa profissão, mas que essa profissão, seja essa que eu apresentei aqui ou outras, esteja submetida a algum risco à sua integridade física ou à sua própria vida. E isso acontece, esse risco deve ser comprovado através da devida documentação. Uma vez que você comprova que a sua profissão, seja uma dessas que eu apresentei agora há pouco, ou ainda algumas que não estão aí,
você comprovar que você corre esse risco, então você se enquadra numa atividade especial e por conta disso você pode se aposentar nessa modalidade. Antes da reforma da Previdência, que aconteceu em 2019, não era exigido qualquer idade mínima. O que bastava? Bastava o trabalhador trabalhar por um determinado período de tempo em condições expostas aos agentes nocivos que você teria já o direito, as condições necessárias para se aposentar. Esse tempo ele variava conforme o risco, aquele risco que comentei, leve, médio, mais grave. E aí a pessoa poderia se aposentar com 15, 20 ou 25 anos. Por exemplo, trabalhadores de mina subterrânea, eles se aposentam com 15 anos. Basta comprovar que o risco acontecia durante a sua atividade. Dessa forma, se alguém começou a trabalhar neste tipo de trabalho e comprova o risco à sua integridade física, então com o tempo mínimo de 15 anos já era suficiente para a pessoa se aposentar independente da idade. Isso antes da reforma da Previdência. Depois da reforma da Previdência é necessário, pelo menos nesse caso, 33 anos de idade. Agora, se você trabalhou em atividades consideradas perigosas ou insalubres, mas não tinha o tempo suficiente para se aposentar até a reforma, também pode se aposentar mais cedo. Isso porque, para essas atividades, existem regras de transição específicas. Ou seja, são regras para que a pessoa não tenha um impacto tão grande por conta da reforma da Previdência. No caso, anotem aí como é que funciona. Você precisa comprovar determinados pontos. Se a sua atividade era de 15 anos de atividade especial, você precisa preencher 66 pontos, for alto risco. 20 anos de atividade especial, mais 76 pontos para atividade de médio risco. E 25 anos de atividade especial, mais 86 pontos para atividade de baixo risco. Então, por exemplo, se você for um enfermeiro, tá? Você comprova que tem exposição a agentes nocivos. Então, na regra de transição, você precisa comprovar que você trabalhou nessa condição por 25 anos. E aí você precisa ter pelo menos 86 pontos. O que são esses 86 pontos? É a soma da sua atividade especial com a sua idade. Então, cada ano de atividade especial conta um ponto e cada ano de idade também conta um ponto. Então, somando a atividade especial, pelo menos 25 anos, com mais a sua idade, fechando 86 pontos, você já consegue se aposentar aí com a regra de transição. Por isso é muito importante você compreender exatamente quanto tempo de contribuição que você possui e como ocorreram a execução do seu trabalho, porque isso poderá fazer para você reduzir o seu tempo de aposentadoria. E agora vamos falar sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. Embora essa modalidade ela não exista mais após a reforma da Previdência, que aconteceu em 2019, ela ainda pode ser uma opção para aqueles que desejam se aposentar mais cedo. Isso porque, se você cumpriu os requisitos dessa modalidade antes da reforma, antes ela começar a valer a reforma, ainda pode contar com isso. Assim, você consegue se aposentar mais cedo por causa do chamado direito adquirido. Ou seja, se preencher os requisitos antes de 2019, não importa a idade, só precisa os requisitos cumpridos e você vai ter direito por conta do direito adquirido. Vamos lá os requisitos. Se você for homem, 35 anos de contribuição. E se for mulher, 30 anos de contribuição. Basta comprovar esse tempo de contribuição antes de 2019 que está garantido, independente se você tem 50, 40, 45 anos. Agora, se você não havia cumprido todo o tempo de contribuição que eu acabei de mencionar, mas já estava perto de completar esses requisitos, ainda pode também se utilizar das chamadas regras de transição para buscar se aposentar mais cedo. Se for o seu caso, então fique de olho nos próximos itens para não correr o risco de você perder a oportunidade. Vamos lá então. A primeira delas é o que chamamos de pedágio 50%, mas preste bem atenção porque para se valer dessa regra, você precisa estar pelo menos 2 anos, faltando 2 anos para se aposentar quando entrou em vigor a reforma da Previdência. Depois que você certificar disso, você também vai precisar provar que possuía em 12 de novembro de 2019
33 anos de contribuição se você for homem ou 28 anos de contribuição se você for mulher. Outra regra de transição que pode permitir que você se aposente mais cedo é a regra de transição dos pontos. Nessa regra você precisa somar a sua idade com o tempo de contribuição. Fechando determinados pontos, você consegue se aposentar. Para o ano de 2023, os requisitos são os seguintes: homem, 99 pontos, e a mulher, 89 pontos. Mas lembre-se, para se aposentar mais cedo, você precisa ter começado a também contribuir cedo. Então, se você começou a trabalhar e a contribuir para a Previdência Social ainda jovem, essa pode ser uma ótima opção para você. Se você é um trabalhador rural, também pode se aposentar mais cedo. Isso porque, para esse tipo de trabalhador, existem regras específicas que consideram as dificuldades e as particularidades ali do trabalho do campo, que é um trabalho difícil. E com isso, as regras para se aposentar, elas acabam sendo reduzidas. Então, para 2023, anotem quais são os requisitos. Homem, 60 anos de idade e 15 anos de atividade rural. Já a mulher, 55 anos de idade e 15 anos de atividade rural. E como você pode observar, existem várias maneiras de se aposentar mais cedo. Mas, lembre-se, cada caso é um caso e é muito importante você buscar uma orientação profissional para entender qual é a melhor opção para o seu caso. É possível, inclusive, você somar vários tipos de trabalho ao seu tempo de contribuição. Isso vai reduzir bastante o seu tempo para se aposentar. Alguns desses serviços incluem, presta atenção porque às vezes você tem esse tempo de trabalho e você nem sabe que você pode estar somando. Vamos lá, serviço militar, o serviço público e a atividade rural também antes de 1991 e a período de atividade especial, entre muitos outros. Aqui sobre a atividade especial, às vezes você não consegue se encaixar na modalidade de aposentadoria especial, mas às vezes lá no passado você trabalhou 5, 10 anos em uma atividade que era especial, depois você mudou de função, não está numa atividade normal, mas mesmo assim você pode estar utilizando esse tempo, convertendo ele numa atividade comum. Isso vai poder acrescentar um tempo maior ao seu tempo de contribuição. E agora que você já sabe o que pode fazer para se aposentar mais cedo, é hora de começar a planejar o seu futuro. Afinal, a aposentadoria é um momento muito importante na vida de qualquer pessoa e é fundamental estar bem preparado para ela. Imagine por um momento que você tem o poder de acelerar o relógio e chegar à sua aposentadoria mais cedo. Isso até parece um sonho, né? Mas acredite, é possível. E eu tenho um segredo aqui que pode não apenas ajudar a se aposentar mais cedo, mas também potencialmente dobrar o valor da sua aposentadoria. Parece muito bom para ser verdade. Pois bem, mas é de fato verdade. E eu preparei aqui um vídeo especial que é um verdadeiro mapa do tesouro que tem sido a chave para muitas pessoas evitarem erros comuns na hora de entrar na sua aposentadoria e garantir uma aposentadoria digna e confortável, e até mesmo aposentando mais cedo. Este vídeo tem o poder de transformar vidas, permitindo que você tenha um futuro financeiro que sempre sonhou, mais tranquilo, se aposentar bem, sem qualquer outro problema. É um segredo que o INSS preferia que você não soubesse. E eu estou deixando o vídeo aqui do lado, ó, ele vai aparecer aqui do lado, tá bom? Clique aqui e você vai desvendar esse mistério. Esse pode ser o conhecimento que faltava para você mudar o rumo da sua vida financeira. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, encaminhar para os seus amigos, familiares e deixar aqui a sua mensagem, a sua dúvida, enfim. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E não esqueça de acessar aqui, ó, esse vídeo especial que nós preparamos para você. Um forte abraço, Deus abençoe.